Olá, eu sou a Camila Rambo e estamos aqui com mais um episódio do Elas Geram Podcast. E episódio inédito, eu sou Sara Helena e estamos aqui com a Mari, minha colega, psicóloga. Olá, eu sou Mariane Chevinski, sou psicóloga, sou mãe da Isis, que inclusive estive com o Nascendo em Família. Certo, seja muito bem-vinda. Gratidão. E vamos começar as nossas histórias, né? Hoje vai ter relato de parto, vai ter psicologia, vai ter muita coisa aí para vocês acompanharem com a gente. Então... Isso, e a gente começa bem do início, né? Não do nascimento da Isis, mas do teu nascimento. Então... A gestação também da tua mãe contigo. Então, a minha mãe me conta que ela teve um parto, uma cesárea, né? Ela não teve nem a possibilidade de um parto normal. Então, até uma das questões que quando eu decidi ter o parto normal, uma das principais falas da minha mãe foi: eu acho que você não vai conseguir, minha filha, pela história dela. Que desafio, hein? Desafio, né? Porque a maioria das mulheres da minha família, infelizmente, não conseguiram também um parto normal, né? Então fica em uma memória dessa família que eu consegui dar essa transmutada. Né? Mas não consegui passar pelo parto não, ou nem passar? Passou pelo parto, passou pela questão da contração, mas o parto normal em si não. Mas como já tem um mito, né? Mas assim, tirando essa questão da cesárea, né? Minha gestação foi tranquila, mas teve essa memória de que foi uma cesariana, né? Bem difícil também. Tu és filha única? Não, eu tenho dois irmãos, né? Uma que é mais velha e o outro meu irmão um pouco mais novo. E os três foram cesáreas. Tu é do meio? Sou do meio. É um lugar típico de terapeutas. Mas olha que ironia, minha irmã também é psicóloga, né? Então é uma família, o único que saiu, que foi fazer biologia, foi o mais novo, né? Mas a família toda puxa pra essa parte. É psicóloga bioenergética também, enfim. Tem que legal, também na linha corporal. Sim, ela tem a mesma pegada, assim, que o meu trabalho. Vamos falar sobre isso, que é bem bacana também. E aí você nasceu, a infância, alguma coisa importante assim que você queira trazer? Não, eu acredito que foi uma infância muito tranquila, até a questão da amamentação também, mamei segundo a minha mãe, até o 8º mês, eu que quis fazer esse movimento. Né? Acredito que não tenha assim nada que eu tenha passado, que tenha sido difícil. É claro que a gente sabe que tem muitas memórias que a gente traz, né? Mas assim, nada que tenha trazido uma gestação um pouco mais grave ou que me fez olhar e até buscar essa profissão. E essa questão da psicologia na sua vida, você foi vendo assim, hoje quando a gente tem a profissão, a gente olha para trás e a gente percebe alguns aspectos desde a infância, assim, né, que vão aparecendo. Sim, e sempre foi muito forte para mim, né? Inclusive, eu entrei muito nova na psicologia, comecei a faculdade com 16 anos, então... bem jovem. E até entrava muito nessa questão, meu Deus, será que é isso? Eu tô formada há 15 anos, jamais me faria outra coisa, né? Então, a profissão sempre foi algo bem forte, sempre foi muito nosso isso, até minha irmã, como ela é mais velha, então foi um desafio lá em casa também, porque sempre irmãs têm muita briga, né? Então a Júlia dizia assim, Mariane, tu não pode fazer a mesma que eu. Sim, e aí você vem com as adolescentes. Exatamente, aí o pai teve que intervir, enfim. E é bacana porque hoje a gente faz muita troca, né? Em todos os sentidos. Mas é algo que sempre foi parte da minha vida, né? Eu sempre era como um desejo de alma a profissão. Claro que não numa profissão tão tradicional, né? Mas essa pegada de bioenergética, de transpessoal, de constelação, assim, me move muito. Eu tenho uma irmã também que é psicóloga, também? Minha irmã mais velha é psicóloga. Olha, eu não sou psicóloga, eu sou psicoterapeuta, mas a gente é colega de profissão também, né? Porque é tudo, né? A gente tá sempre olhando pro outro, pro ser humano, enfim. Pro cuidar, pro desenvolvimento, né? Isso é fundamental, né? Se a gente pudesse ter essa noção, transformaria, né? Porque hoje... a gente não olha para a vida, para a sociedade, para os mais velhos, a gente olha para as crianças. Então, se a gente quer mudar o mundo, é começar desde o nascimento, porque a gente traz muita memória até mesmo quando a gente decide engravidar, né? Então, a gente vai trazer projeto sentido, a gente vai trazer todas essas memórias que vão interferir na tua vida, sim, né? E aí, a gente teria um mundo completamente diferente se a gente olhasse, se a gente educasse, se a gente trabalhasse com afeto, enfim. E como é importante, né, para quem tá ouvindo, a gente sempre fala isso, mas então a gente vai reafirmar, porque esse é o intuito do podcast, né, levar, assim, a informação para auxiliar quem tá assistindo a gente aí, que tá gestando, que tá com projeto, né, de ter filho, desde uma adoção a uma gestação,
a importância de estar em algum trabalho de autoconhecimento, de desenvolvimento, para já ir limpando, já ir aprendendo a lidar consigo para quando essa criança chegar, né? Sim, porque a gestação, primeiro que você vai ter que trabalhar com a imprevisibilidade da vida, né? Você não ter controle nenhum. Então, se você... Já começa ali na gestação. Sim, imagina, eu me preparei muito para o meu gestar, então foi muito planejado, engravidei na minha primeira tentativa, então estava tudo maravilhoso, até vir uma pandemia, então você não tem controle, então se você tem essa dificuldade, você vai ter que se trabalhar, e sem falar nas memórias, né, porque quando você se torna mãe, você vai entrar no teu recurso interno, né, as tuas memórias da tua infância, como você lida com as emoções, e isso tudo faz muita diferença. E até mesmo, como eu falei, essa questão do parto, né, quando uma mãe te diz assim, você não vai conseguir, ou até mesmo, nossa, teu pico é difícil para você dar mamar. E tá, e realmente foi. Então você vai ter que também se trabalhar com as tuas crenças familiares, né? Então, se preparar para uma gestação, se preparar para um parto, ela vai muito mais além do que um pré-natal normal, né? É você olhar para o teu psicológico, é você olhar para o teu emocional, para o teu companheiro, porque também se tu não tem um companheiro que consegue estar presente naquele momento, é muito difícil você ter um parto humanizado da forma como você gostaria, né? Então, é fundamental esse cuidado. Tanto que hoje, né, a equipe aqui faz a preparação pro casal, né? Ou se não, porque às vezes acontece que não é o casal que vai estar, mas para quem vai acompanhar, para quem vai ser essa pessoa de apoio, né, no dia, quem vai estar ali fazendo isso. Sim, faz muita diferença, né? O companheiro, quem vai estar presente, entender, muda muito. Né? Saber o que vai passar, como se portar ali com alguém com dor, ou com alguém em trabalho de parto, né? Exatamente. Para deixar os hormônios agirem, né? Às vezes pode interpretar diferente. E aí o caminho fica diferente também, né? Também, então e às vezes tu precisa de um afeto, precisa de um colo. Então, assim, se tu tem um parceiro que tem essa dificuldade, tá? Às vezes fica difícil. E às vezes o homem não tem essa noção de como agir, né? Porque não é muito falado deles participarem e deles atuarem. No meu parto, o meu marido foi muito ativo, né? Eu acho que até eu brinco... Ele brinca, ele diz que quem fez o parto foi ele. Porque ele foi muito ativo. Ele pariu mesmo. Literalmente, ele me ajudou muito no push. Então, se não fosse o José, eu ia ficar mais uma meia hora. Olha mais que ou bonito, menos, né? O homem poder auxiliar a mulher assim, olha, nossa. De todas as formas, né? Sim, aí ele cortou o cordão, assim, foi incrível. Então, o nascimento da Isis não foi só eu que vivenciei, foi ele, né? Então, ele conta, nossa, e com uma emoção, e ele conta pra todo mundo, fui eu que fiz, não foi, né? Trazer ele aqui também. Né? Eu me lembro, né? Eu não tava, mas eu recebi o vídeo, né? Ele ficou emocionado. É emocionante lembrar. Ele é mais emocionado, talvez até do que eu. Se você olha a alegria dele quando ele vê porque ela você vindo. Tava de 4, né? Sim, exatamente. E ele dizia que ela tava vindo e tal. É muito legal. E ele colocou a mão na minha barriga, porque eu não tava conseguindo no push. Ele falou, vai, Mari! Então, assim, foi muito bacana. Assim, ele teve uma participação muito ativa, né, nesse processo. Bom, a gente já tá entrando aí no parto, na gestação. Já pulamos. Vai misturando, vai, vem, volta. Então, a gestação... A Isis foi planejada? Foi planejada, Porque esse nome já é especial, né? Já é especial. Ela tem ela já tem toda uma história, porque na verdade a gente estava planejando, mas eu decidi me antecipar, né? Porque eu não sabia como ia ser o processo, muitas mulheres demoram para engravidar, e eu tinha uma viagem marcada para o Egito. Então, quando a gente decidiu soltar, eu sei exatamente, né, a data, a gente foi em setembro, então a minha viagem era dia 12 de outubro. Então eu tinha certeza que eu estava grávida. E aí meu marido falou assim, Mari, você não vai fazer o teste sem mim. Eu falei, não, José, eu vou fazer. Ele falou, mas não dá tempo. Eu falei, não, mas o meu ciclo é para descer no dia 12, eu vou fazer. Então eu fiz antes de viajar e já deu positivo. Então imagina, né, eu grávida no Egito, eu iria para o templo de Ísis, porque eu adoro essa questão da deusa, né, trabalho com o sagrado feminino. Então eu falei, vai ser uma menina e vai ser Ísis. Então é uma homenagem para ela, né? E ela traz toda essa força da deusa Ísis, né? Esse foi o começo da gestação. Esse foi o começo da gestação. É claro que depois disso nós voltamos e aí tivemos uma pandemia aí que mudou tudo, né? Então eu tenho também ao mesmo tempo uma gestação muito planejada, mas que depois não foi nada, porque eu tive 4 obstetras, então foi muito difícil, foi no auge da pandemia, né? A Sara me auxiliou em tudo, né? Acho que como é que você chegou na Sara? Então, eu tinha até esquecido dessa sacra de obstetras. Agora tô contando essa história, fiquei curiosa. Então, na verdade, sempre soube da Sara, né? Sempre por ser
ser psicóloga bioenergética, eu sempre quis um parto humanizado, enfim, sempre soube que ela trabalhava nessa parte de doulagem, enfim, aí entrei em contato, acho que eu estava com 3 meses, se eu não me engano, foi bem no início também. E aí a gente já começou todo o processo. E aí acho que foi com 4, 5 meses, aí já começou a pandemia. E aí eu tive que mudar de obstetra, já tinha mudado com uma, né, porque a gente teve algumas dificuldades em relação à data de parto, enfim, e aí a Sara me orientou, aí depois era um outro senhorzinho, aí ele também teve que ficar em quarentena, enfim, e aí a gente foi pro quarto obstetra, que foi o Deniter, que foi maravilhoso, mas assim, o Nascendo em Família me auxiliou em tudo, né, eu brinco que eu só tive o parto que eu quis, da forma como eu quis, por ela, né, assim, sou eternamente grata, não tem como não contar isso, né, porque você planejou e organizou tudo pra nós da melhor forma possível, né. Obrigada. Até a amamentação, né. Ter essa equipe que te apoia é muito importante, né, eu fiz 2 também com eles e é isso que a gente sente, assim, você fica, porque já tem todas as outras questões normais do parto, mas tem uma parte que você fica tranquilo, você fala assim, nossa, eu tô com as melhores pessoas que eu podia estar, assim, eu sei que eles vão me conduzir no que eu precisar, uma plena confiança, então isso já te deixa muito mais tranquilo para chegar nesse Nossa, faz muita diferença, né? Todo esse suporte. Ainda mais eu que tive numa pandemia, que tava ninguém sabia exatamente o que era, e aí poder ter ela, poder explicar, poder ter esse suporte. Ela ligava para médico, ela me dizia quem era possível, quem não era, de hospital, quem que eu podia entrar. Então, assim, ó, foi fundamental, né? E é o que faz toda a diferença, você poder contar, poder ter... nem a minha família ficou sabendo, porque nós fomos para Brusque, então, assim, a nossa família ficou toda com muito medo dessa questão de deslocamento. Mas a equipe em si deu todo o suporte e foi a nossa segurança, mais até do que meus pais, que não sabiam para onde eu iria parir, né? Porque pelo medo a gente ficou mais receoso. E engraçado, né? Agora você falando assim, as pessoas sempre têm a sensação mesmo, então talvez a geração anterior, que já passou por um parto, mas eles sempre têm a sensação que o parto vai ser assim. Contração vai nascer. Que não tem um tempo, né? Até que seria bom que fosse, talvez, né? Não, e sabe assim, agora eu me lembrei porque no curso do puerpério, né, da amamentação, a parte de fisiologia, já tem vindo a voz, né? Avô e vó para poder cuidar, né? E saber cuidar, se atualizar, né? Na forma de cuidar, na verdade. Né? Mas agora, por incrível que pareça, no próximo, semana que vem tem curso de trabalho de parto e a cliente pediu para trazer a mãe, porque a mãe vai ficar em casa com eles nessa primeira fase, né? Legal. Na fase latente, enfim, dentro de casa. Então, foi a primeira vez que alguém me pediu para trazer mãe num curso pro trabalho de parto, né? Mas faz muita diferença, muito bonito, né? Porque é tua rede de apoio. Então, assim, claro, o parceiro, a gente fala, ele não é rede de apoio, ele é pai, né? Então, se tu tem uma rede de apoio, faz muita diferença. Ele tem que estar ali, né? Então, ter uma mãe que compreende, que entende essa questão da amamentação. Já vai ter essa visão diferente. É muito diferente, né? Então, é mais uma no apoio, né? Isso, exatamente. E facilita, né? Porque assim, você tá ali cheio de dúvidas, você não sabe o que fazer. E alguém dizendo, você não tem leite, você não tem pega, olha, então... Ela tá chorando de fome. Exatamente. Se você não tem esse entendimento... E assim, eu já escutei de inúmeras mulheres falando, mas ele chorava, ele queria mamar o tempo inteiro. Sim, a gente sabe que até o 3º mês tem toda a questão da estrogestação, que é natural. Sim. Então, se tu tem alguém que não... Né? Exato. Se não tem esse olhar, você vai ter muita dificuldade. Se a gente vai olhando assim, quais são as indicativas de quem acaba... Quais são as indicações que se passa para quem não faz esse acompanhamento e não acessa o conhecimento? Deixa no berço até chorar que ele vai cansar, não dá colo porque ele vai ficar mal acostumado. Isso, mamar depois em 2 horas ou 3 em 3 horas. Peito toda hora, o peito virou bico, não, dá o bico, não dá o peito. Então na preparação a gente vai descobrindo e aí com aspectos científicos, psicológicos e espirituais. Evidência também que isso. É totalmente outro caminho, assim, para mim essa foi a grande descoberta da preparação. Assim, na verdade, não me mexeu tanto por ser bioenergética, então assim, a gente já tinha todo esse entendimento de entender que o contato, mais natural, exato, né? Do olhar, mas assim, a preparação foi bacana, não nesse sentido, porque ela me trouxe isso, claro, como a gente vivencia em consultório, você sabe a diferença. Você já estava na área da psicologia, você atende o que aconteceu depois, você já sabe, isso aqui foi por conta disso aqui. Exatamente, né? Então assim, desde o lado essa parte já tá bem. Mas o que me fez a diferença foi até essa questão, por exemplo, assim, da minha expectativa de um parto normal, também de me trabalhar.
Porque você ainda mais sendo psicóloga bioenergética, eu trabalho com Sagrado Feminino, sou mother que trabalha com bênção do útero, então assim, tu pensa, e se eu não conseguir? A gente fica com uma pressão. Exato, e assim, tu quer muito um desejo, então assim, preparar para essa parte é incrível, né? Então assim, também te preparar pelo que pode, exato, não vai dar certo, talvez assim, o parto como você idealizou, você não vai conseguir, mas não significa que você não possa ter um bom parto, que você possa sentir, né? Então, exato, e é esse suporte que fez toda uma diferença. E pro José foi imenso, porque assim, eu sou da área da saúde, mas meu marido não, então ele escutar, ele entender, ele saber, e ele é detalhista, ele pedia tanta coisa pra Sara, ele material, meu Deus, José, ele queria saber, ele foi encantado. Mas como isso acontece aquilo, né? Exato, ele foi muito ativo em tudo, mas para ele foi incrível, né? E até também pra gente relembrar, então muitas vezes a Sara dizia, olha, o bebê tem que, primeiro ele nasce, ele precisa depender para independer, então assim, sempre tá lembrando dessa memória, dessa questão da amamentação, por mais que você seja psicóloga, mas às vezes também, como você se sente? Lá a gente é mãe, né? Exato. Porque é um puerpério, né? Então assim, de você olhar para você, e você ter esse cuidado, então assim, isso também faz diferença. E poder viver esse processo, né? Acho que é isso que tu tá falando, assumir a nossa história, né? Sim. Se preparar, né, pro melhor e pro que na nossa mente a gente considera o pior, que às vezes não é o pior, que às vezes é aquilo que vai vir e é o que a gente vai viver, né? Porque assim, às vezes tu tem a tua expectativa, mas assim, às vezes não se dá conta que teu controle o teu controle é maior, porque um parto, ele tá falando de você soltar, de entrega, né? Então assim, por mais que você queira, já é um controle ali, você já tá numa expectativa e isso pode te dificultar muito. Então assim, poder olhar e dizer, tá, vai lá, tenta, mas se não acontecer, nasce, não tem problema, não te tira o bebê, ele vai vivenciar, o que a gente não pode ultrapassar esse tempo, né? Assim, ele que dá o tempo. Colocar isso em risco também. Em tudo, né? Por exemplo, quando eu cheguei na Sara, também, algumas coisas a gente esquece, né? Mas assim, eu tive uma suspeita de que minha placenta, ela tava baixa. E eu fiquei desesperada, eu cheguei, eu tinha acabado de pegar, voltar da médica, né? E aí a Sara falou, calma, relaxa, conversa com esse bebê. E aí eu fui conversando com a Isis, e na próxima ultrassom já estava perfeito. Então assim, poder ter esse suporte, algumas coisas que até a gente acaba esquecendo, a gente, enquanto psicóloga sabe, mas quando você tá ali faz muita diferença. Que ali você tá vivenciando, né? Exatamente. É você com todas as suas questões e coisas. Perdeu o controle, enfim, isso... Esse, às vezes, na verdade, não é perder, acho que é soltar, né? Porque perder parece assim, numa fala, perder o controle, né? E para algumas pode ser meio esquisito isso, mas acho que é soltar, né? Relaxar. Perder o controle, eu digo no sentido assim, de você ter tudo muito planejado, o teu parto vai ser isso, vai ser dessa forma. Então, eu e o José, a gente não pode planejar nada. Então, a gente tinha tudo muito organizado, ele até brinca assim, né? Foi tudo muito certinho. Mas a pandemia veio e fez a gente mudar tudo. A gente teve que ter 4 obstetras, a gente tinha já organizado o hospital, a gente já tinha organizado a fotógrafa. E de repente você não tem nada. E depois que o filho nasce, isso é uma constante, né? Exato. Porque educar filhos é assim, você planeja, faz tudo tem que mudar tudo, rotina, aí você fala, era assim, aí, porque é uma troca, né? Tem um ser ali, né? Não é um ursinho que você fala, vai ser assim. Não, ele vai te trazer algo e você vai ter que pegar aquilo que você tinha como imagem, como você planejou, mergulhar com ele, fazer essa... Sim, ele tá te ensinando o tempo inteiro, né? E a vida também, na verdade, a vida, ela flui. A gente que não, que acha que pode controlar, né? Mas é onde ela não flui, daí... Exatamente. É onde ela quer dizer, vamos aprender que você não controla nada, você é pequenino diante dela, né? Eu acho que a pandemia veio falar muito disso, né? Nós fizemos aulas online, né? Online. Fizemos aulas online. E a última a gente fez presencial, né? E também a Paulinha, que me acompanhou no dia, foi lá em casa. Foi toda uma diferença. É claro que assim, a preparação foi incrível, mas assim, quando eu voltei para casa foi o principal, né? Porque a Sara me socorreu. Puerpério mesmo. Não, na amamentação eu tive muita dificuldade, né? Então, até inclusive... Esse é um assunto bem legal, porque muitas mulheres têm. Para algumas é muito simples, mas muitas têm. E eu queria que você falasse lá do hospital já. Isso que eu ia falar, né? Que a gente teve muita dificuldade nisso, porque assim, primeiro que meu bico é invertido, né? Então, assim, já tinha ouvido, minha mãe já falou, Mariana, vai ser muito difícil você dar mamar. Enfim. E aí, quando ela nasceu, ela não conseguiu pegar.
Então ficou, a Paulinha tentou me ajudar, foi todo um processo. Aí veio uma enfermeira maravilhosa, ela falou, não, vamos lá, vamos dar de copinho, enfim. Então vamos indo aos poucos. Liguei pra Sara, não tô conseguindo. Ela falou, não, calma que amanhã eu vou lá, porque como não tinha acesso, né, pela pandemia, ela falou, chegando na sua casa eu vou. Enfim, e aí eu fui dando no copinho pra eles até chegar uma enfermeira às 9 da noite, olhar pra mim e começar a gritar comigo. Nossa. Essa criança, ela tá mole, você tem que dar mamar. Eu falei, mas ela não tá pegando, eu tô dando assim. Não, ela tá mole. Se você não der um jeito, eu vou entrar com fórmula. E aí eu e meu marido falando, não. A gente já se espera. Aí ela falou, então corre comprar um bico de silicone pra ver se essa guria pega. E aí o José saiu atrás e claro que ela pegou. Mas se você pega alguém despreparado, ela já teria entrado na fórmula ali no hospital. Aí fiquei arrasada, né? Liguei pra Sara e a Sara falou, não, calma que eu vou lá. E aí era 7 da manhã, a Sara estava lá em casa. Que tinha que chegar cedinho, né? Pra gente já treinar do jeito certo a Isis. E acho que a gente ficou aqui até 1 da tarde, né? Nesse processo. Porque foi difícil, foi um processo. Aí tirou o bico e foi pro peito mesmo. Foi pro peito mesmo. Mas assim, até treina, pega, vai, acho volta. Acho que foram nos últimos 10 minutos de toda a manhã. Mais ou menos isso, né? Ah, mas gente, tá bom, né? Mas não foi um José que tinha até desistido, né? Sim, porque chega uma hora que a gente cansa. E mexe com todo o nosso emocional, essa questão da amamentação, não é só físico. Aí você começa a vir todo vem pra Mas gente. tem que acreditar na bebê, lembra? Sim, a hora que ela conseguir, ela vai entender e vai dar certo. Também, mas foi uma processão, né? E se tu não tem rede de apoio, é muito difícil. Porque assim, aí tinha um peito que eu não conseguia dar. Então de madrugada, o José tinha que acordar e me ajudar. Porque se não encaixava, a gente não conseguia. Mamava. Então foram assim uns 2 meses de muita dificuldade. E aí machuca o peito, aí você tem que colocar secador pra poder auxiliar. Pegar sol, várias técnicas, né? E eu me lembro que isso foi uma das coisas mais difíceis, porque eu sonhava em amamentar. Eu brinco que antes dela nascer, eu falei pro José, eu tive um sonho, eu amamentando. Então assim, pensar em não amamentar, que bom que teve o sonho pra te ajudar também, né? Era uma coisa que eu gostaria muito, eu ia tentar muito. É claro que assim, é difícil, né? Principalmente quando tem essa dificuldade na pega. Mas se você tem uma profissional incrível, te faz toda a diferença, né? Eu brinco, eu sou eternamente grata, né? A gente poderia olhar até uma estatística do que tu atendeu. Teve alguém que com o trabalho não conseguiu chegar? Assim, na amamentação? Sim, desistir, sim, de não ultrapassar essa fase, né? Isso. Porque assim, eu sempre falo, né, assim, poucas dão problema, poucas têm bastante dificuldade, um grau elevado de dificuldade, mas às vezes essa dificuldade é suficiente para ela desistir. Então a rede de apoio é sempre ali, mas mesmo assim, né, como tu falaste, a gente aprendeu naquele dia, mas depois teve que seguir até realmente aprender a andar de bicicleta, que eu digo, ninguém mais esquece porque uma dedicação mesmo, já deu né? certo. Então, nessa fase, às vezes ela fica sozinha, a gente não pode estar lá toda hora, né? Não tem esse marido, esse companheiro, essa pessoa que está ajudando a acertar a pega. Né, como é importante alguém acompanhar e acreditar junto também, isso parece ser porque assim, ó, a gente não só no aprender, no no processo, depois de praticar, até que isso fique natural, né? Porque a gente nem fala mais de bico invertido, isso, protuso e tarará, porque o bebê não sabe, né? Exato. Então ele vai experimentar essa mama do jeito que for, daí ele vai ver como que, então, uns têm mais dificuldade, outros mais facilidade, né? A minha teve dificuldade, foi assim, foi um processão, né? E aí eu brinco que foram 2 meses para ela pegar super bem. E aí tivemos, claro, a vida ela sempre é imprevisível. E aí com 2 meses a minha pequena descobriu que tinha displasia do quadril. Então foi um outro processo na nossa vida. Foi a displasia que tu também me auxiliou. E aí imagina, ela teve que colocar um suspensóriozinho e ela ficou imóvel, né? Então tudo tu já visse isso? Eu já tinha visto em outro bebê, mas eu não sabia da minha teve. Foi nos meus 15 anos, né? Porque já faz 14, já faz 3, ela fez 3 anos. Vai fazer agora, né? Vai fazer agora em junho, dia 16. Foi a primeira bebê que eu vi. Pois é, e a gente nunca imaginou, porque geralmente displasias são bebês pélvicos, né? E a Isis não foi, tive um parto incrível, não tenho na família, mas é algo que a gente teve que aprender, né? Então, quando ela colocou o suspensório, foi um outro processo na amamentação.
Porque antes o que ela sabia, ela teve que desaprender, porque ela já não poderia mais mamar daquela forma, né? Então, mais uma vez, também a Sara... 3 meses? Foi com 2 meses. 2 meses, com 2 mudou meses. Quando tava encaixando as coisas, mudou tudo. A gente sabia. Mas esse suspensório também imobilizava ela numa posição. Sim. Sabe? Ela ficava assim. Ficar de cócoras. Ela ficava tipo uma ranzinha, né? Isso. Onde a perninha ficava presa para poder voltar no lugar. Só que antes ela mamava deitadinha, a gente teve que perder tudo, né? Então a gente teve que perder tudo que a gente construiu na questão da amamentação, a gente teve que reconstruir. E aí também foi um processo. Eu me lembro que chorei horrores, porque você não espera, você não imagina, né? E também é um processo da displasia que quando você descobre. No início, também ela não tem uma perspectiva, olha, é 100%, né? É você trabalhar com a tua fé, você entregar pra vida. E a Sara me ajudou muito nesse processo, até poder se reconectar diferente com esse bebê. Porque antes eu tinha um bebê que deitava, que mamava deitado, então eu tive que reaprender também. E foi um outro processo. E que a gente conseguiu, né? Eu brinco que a minha dificuldade agora foi o desmame. E ainda a gente estava falando sobre o desmame nos bastidores. Vamos falar sobre isso agora? Quanto tempo que durou? Então, agora eu tirei ela do peito, tem que 2 anos e 10 meses, né? Tem 3 semanas exatamente que ela perdeu. Claro que foi um processão nosso, né? A gente teve que se reconectar de outras formas. Mas foi mais fácil do que eu imaginei, né? Porque ela também já estava no processo de autonomia. Eu entrei com floral para não ser... Como tu fizeste? Então, eu comprei um livro, que é O Mamãe é da Mamãe, comecei a ler para ela, comecei a explicar, comecei a dar tempo, comecei a entrar com floral para ela poder trabalhar e comecei também a trabalhar a minha ansiedade, porque era muito mais meu do que qualquer outra coisa, né? Dessa parte de tirar o mamar, de achar que eu tinha que estar disponível o tempo inteiro. E sim, eu gostaria de estar disponível o tempo inteiro. Mas é difícil, de um outro né? jeito, às vezes, exato, né? porque ela não precisava né? mais o tempo inteiro, né? E eu precisava também dormir. Enfim, ela sempre acordou muito pouco, mas mesmo assim eu faço cama compartilhada com ela. Então, tirar à noite já fez toda uma diferença. Mas a gente precisou se conectar, eu precisei aprender a entrar em contato de outra forma, a aceitar o choro dela, porque nós, enquanto mães, também nos é difícil que uma criança chore. Você quer estar ali, você quer acalmar, mas também faz parte. Então, o noturno, eu comecei com o noturno. Foi mais fácil do que eu imaginei. Primeira noite ela chorou. Eu acolhi, eu falava pra ela, eu sei que você tá brava, você tem o direito. E aí a gente balançava, dormiu. O segundo dia, a mesma coisa. Perfeito. O terceiro dia, passou, aprendeu a dormir de outras formas. Daí mantive, né, porque eu prezo muito essa questão de estar com ela. Então, assim, ela só dormia comigo, toque, olho no olho. Então, assim, mantive, né, as mamadas em livre demanda durante o dia. Mas também começou a me cansar, porque daí tu tava na praia, ela queria te tirar o seio, e quando tu tá numa certa idade, já é uma outra pegada, já é uma outra autonomia. Então daí a gente também começou a dar tempo. E aí eu achei que ia ser mais difícil, em 2 dias também ela não me pediu mais tava pronta, né? Aí ela só mamava antes de dormir, para sonecas, e quando ela despertava. E aí ela começou também num processo de já não querer mais tanto, então a gente conversou e um dia também consegui tirar. Foi fácil, assim, não foi uma coisa tão difícil. Esse resolver interno também, né? Como tu disse, a hora que a gente tá tirando, vem esse sentimento de culpa, diálogo, de que eu tô fazendo. Se eu decidir, eu entendo, eu vou transformando. Eu lembro que pra mim me marcou que a primeira noite, assim, que eu fui tirar a noite, tava, não, então deixa que o meu marido vai, que não vai sentir o cheiro, porque tá chorando, vai ser... Aí eu fiquei no quarto, ele chorava, eu digo, não, deixa aí que eu vou então. Vai chorar mesmo? Deixa que chora no meu colo. E aí eu lembro que eu fui fazendo uma musiquinha, porque, né, ficava no começo chorando, queria mamar, e eu botava e cantava, mamãe, ama esse bebê, e fui fazendo assim, sabe? Aí essa foi com a primeira, com a segunda eu já usei também. Aí depois, na infância, às vezes acontecia uma coisa que eles ficavam meio bravos, eu cantava essa música, eles acalmavam, assim, sabe? Mas é essa questão da gente resolver interno, né? Eu fiz essa imagem pra mim também, assim, eles já podem se alimentar de outras maneiras, o meu colo sempre vai estar aqui, o meu peito sempre vai estar aqui, a toda hora, tem abraço, tem cheiro, tem tudo. Mas acho que essa diferença da gente se preparar internamente e falando isso pra eles e comunicando, né? Isso, porque não é um processo difícil, né? Assim, pra eles, né, também. Pra eles, né? porque o peito, o mamar é tudo,
tudo, né? Não é só essa questão do primeiro pé de útero, é a nutrição em todos os aspectos, exatamente, né? Então, assim, e eu amava, né? Eu brinco, assim, ó, que essa parte da gente deitar, desse contato, pra mim era fundamental, né? Hoje, agora, ela tá sem soneca, ela já não ama mais, eu sinto com maior falta. A primeira vez que ela dormiu sem mamar, eu chorei, eu liguei pro José e falei, ai, que difícil, porque é maravilhoso. Só que chegou um momento que tava um pouco difícil pra mim, então a amamentação, ela também tem que ser bom pros dois, né? Senão, que qualidade que ela vai estar recebendo? Exatamente, então é importantíssimo o afeto. E hoje a gente se reconecta de outras formas, né? Então, é poder também deixar eles crescerem, ter essa autonomia, porque também é nosso, né? E deixar alguém também, assim, o meu marido pode entrar mais, mas é um processo muito mais nosso do que qualquer outra coisa, Porque né? eles também vão amadurecendo, né? Sim. O tempinho deles, né? Eles também vão crescendo. E eu queria falar de duas coisas que eu acho que é bem importante. Uma que passou lá atrás, mas assim, para quem tá assistindo a gente, às vezes está com dificuldade da amamentação ou está gestando, já leva essa imagem, assim, não desista, procura um profissional. E os hospitais têm um banco de leite também, porque às vezes você está numa cidade que você não acha uma consultora, não é consultora que a gente chama, né, de amamentação, como é? Sim, Esse o nome? Então, às vezes você não acha consultora de amamentação, mas geralmente o hospital tem um banco de leite ou tem alguém para indicar, para não desistir no sentido de buscar, assim, se informar, buscar a ajuda de um profissional, não, né? Sabe, vamos falar a verdade, que eu acho que só tem no Hospital Maria. Aqui a gente conhece, pelo menos lá em Blumenau, sabe? Eu acho que eu só conheço aqui em Blumenau, né? Mas acho que talvez esses hospitais regionais tem postos são maiores, de coleta, né? Talvez, né? Postos de coleta. Como tem hoje do peito eu acho que eles Brusque. buscam, né? Porque eu percebo que as enfermeiras que estão lá na parte do parto, geralmente não tem essa instrução, é diferente, então, né? Sabe Sim, que, assim, elas são enfermeiras gerais, assim, não tem esse olhar para a amamentação. Essa parte do hospital eu queria falar, e a gente orienta os casais, né? Com relação às técnicas, né? Porque... E a gente não fala mal dos hospitais, porque a gente trabalha dentro dos hospitais, né? Mas a gente fala da rigidez dos protocolos e da preparação dos profissionais, porque alguns se atualizam, outros não, né? Uns mais e outros não. E a parte da amamentação precisa de tempo, né? Paciência, porque o que nós ficamos? Nós ficamos 4, 5 horas lá. Nós 3, mais o José, e tenta aqui, tenta ali, muda aqui, muda lá. E ela não pode ficar 4, 5 horas só com você, porque tem outros para ela atender. E ela tem aquele turno para atender aquelas. Então, vários, né? Então, às vezes fica mais fácil comprar o bico, mas o bico de silicone, pra gente deixar registrado, a gente pode usar, mas administrativamente, quando o bebê tá dando ré, quando ele tá emagrecendo, quando não tá conseguindo mamar, perdendo peso. E a gente usa assim, em último dos últimos casos, porque depois tem que tirar. Exato. Como eles aprendem, né, do silicone, igual da mamadeira e do bico, né? Acho que isso também é legal falar para as pessoas terem um pouquinho da noção da fisiologia. É uma falsa, o bebê vai fazer uma falsa pega, né? Por isso que a gente usa só durante um tempo ali e vai sempre... É um paliativo, né? Exato, porque se fica, a tendência é diminuir o leite, e né? o movimento da língua, da boca é o contrário, né? Nesses bicos de silicone, tanto da mamadeira quanto do bico normal, quanto... Confunde, então, né? Confunde o bebê. Então, o ideal... E como eles já nascem com esse peso um pouquinho bem, né? O bebê já nasce com um pezinho, então a gente se preocupa menos, né? Se ele tem um bom peso, porque ele vem com essa reserva, né? Ele não pode passar frio quando ele nasce. Então, a gente tem... Às vezes a gente tem profissionais que têm paciência, né? E a gente vai lá, a gente tem a rede de apoio, começa quando vocês chegam em casa da alta hospitalar, a gente já vai para meio que habilitar, porque no hospital é uma coisa, né? A gente ainda tá diferente no hospital, a gente acabou de nascer, né? E quando a gente chega em casa, como mesmo tu falasse, quando a gente chega em casa, e daí como que a gente faz? Nós 3 sozinhos, né? Exato. Então ali é o momento de receber esse apoio, essa rede visita que vem depois é bem importante que vocês fazem, né? Mais do que o próprio hospital, assim, porque às vezes dentro do hospital a gente não consegue esse melhor, né, enfim, esse momento, né, só para você, que às vezes precisa, nem todos, tem bebê que já nasce mamando, parece que aprendeu antes de chegar, né? E a Isis não foi assim, né? O parto foi lindo, foi maravilhoso, mas assim... Isso. A gente tentou a pega e não teve jeito. A Paulinha tava ali, tentava. Foi todo um processo para depois. É claro que a primeira enfermeira, ela era mãe de gêmeos, então assim, nossa, assim, a diferença, né? Assim, ela falou, calma, mãe. Nossa, ela foi incrível. Infelizmente, assim, a gente teve esse processo com essa outra, mas se não fosse a informação, eu teria entrado em pânico e eu teria entrado com fórmula. Sim. E aí já foi, daí também aí já acostumou, já rompeu. Exatamente, aí já é outro
do processo. E acho que a segunda coisa que eu queria pontuar, bem importante também para quem está ouvindo, talvez na hora da amamentação, para quem tiver essa dificuldade, a gente já deu algumas imagens aqui, mas para quem tiver essa dificuldade, procurar um profissional da área da psicologia, da terapia, né? Que vai te ajudar a trabalhar esses sentimentos internos, porque você não precisa sofrer. Sim, né? Isso é o que acontece muitas vezes, a mulher entra em sofrimento, tanto para não deixar, porque às vezes ela já até passou desse ponto que tu falou da qualidade, ela já tá desgastada, mas daí não consegue também colocar esse limite, como é importante não ficar sofrendo com isso, procurar um profissional e receber ajuda, né? Sim, com certeza, até mesmo essa questão da amamentação, né, ela tem que ser com qualidade, não importa se é na mamadeira ou se é no peito, sim, porque o que importa é essa mãe olhando. Então assim, você vê isso em consultório, já tive muitas mulheres que não quiseram amamentar pela história delas. E aí, claro, a gente fala que é muito importante. Mas até que ponto? Você amamentar com dor, você amamentar se ultrapassando. Então, assim, ela é importante, mas você tem que estar bem. E amamentar é o olhar, é o contato, é aquele momento que seja incrível, né? Então, por isso que até numa amamentagem também tem que se trabalhar, porque também entra as nossas memórias, né? É igual a questão também do dar o bico ou a mamadeira, né? Eu sempre digo assim, claro que é importante pro bebê se a gente conseguir estar presente, porque no fundo esse choro é a nossa presença, é ele aprendendo a vir pro mundo, é ele aprendendo a lidar com tudo isso. Então é melhor um apoio de alguém que tá ali para acalentar do que você ter algo externo. Mas às vezes a gente não tá em condição, não tem rede de apoio, tem que daqui a pouco já voltar a trabalhar, tem várias coisas. Então tem que olhar muito para a realidade daquela família, do que é possível, para também não ficar na culpa, não ficar no ideal, né? Sim, nessa questão de julgamento, porque infelizmente a maternidade, ela é difícil, né? Eu brinco assim que nós mulheres deveríamos nos apoiar mais, né? Cada mãe faz o que pode. Mas infelizmente a maternidade, ela tem muita disputa, ainda, né? Assim, uma fala que é a melhor mãe. Sim. Gente, o melhor, o que é possível para dentro dessa família, né? A Isis, eu tive a oportunidade de ficar com ela até 1 ano e meio inteira dentro de casa, né? Pela pandemia, pela minha profissão, né? Com a preparação que vocês fizeram também entre vocês, Sabe o que eu me lembro? Agora eu tô falando, eu me lembrei de uma frase tua. Qual? Derramando lágrimas, que tu disseste assim, eu não vou mais pôr os vestidinhos, eu comprei os vestidinhos. É porque quando a Isis colocou os suspensórios, eu perdi todas as roupas dela, né? Então, assim, me é duro você também perder essa tua vaidade enquanto mãe. Era uma menina, né? E eu chorava falando nisso e também me pegava muito sendo psicóloga bioenergética. É que como que minha filha não vai ter o toque, não vai ter as massagens, toque de borboleta, o banho, porque ela perdeu tudo. Ela ficou 3 meses sem banho, praticamente. Era banho de gato, a gente não tirava. E aí a Sara veio lá em casa, eu tava assim, aos prantos, eu tinha chorado um dia inteiro. E a Sara pegou aquele bebê e ela ia cantando, ia falando, ela dizendo assim, agora a mamãe vai ter que aprender a lidar contigo de outra forma. Enfim, chorei. A Sara foi embora e eu parei, olhei pra Isis e falei assim, você não vai ter o que eu gostaria, né? Você não vai ter essa memória do toque, da massagem, mas você vai ter uma memória de uma mãe sempre presente, porque eu tô aqui. E aí, depois dali, a Isis parou de chorar, eu parei de chorar, porque, claro, o toque é importante, mas ela precisava saber que ela tinha uma mãe. E aí, a gente ficou em processão, eu e ela, a gente achou outra forma de dormir, ela dormia em cima de mim, então... ela estava sempre junto comigo. Então, por mais que a gente perdeu essa questão do toque, dos vestidos, mas ela sabe que ela vai ter uma mãe, ela vai ter uma mãe sempre ali disponível. Essa é a memória, né? Porque às vezes a gente não consegue dar aquilo que a gente gostaria, né? Eu gostaria de ter feito as massagens, eu gostaria de ter dado banho todos os dias, a gente tinha tudo muito pronto, né? Mas é o que foi possível, né? Então, ela não teve esse toque que eu gostaria, mas ela teve a minha presença e sabendo que ela podia chorar, que eu tava sempre ali, né? Uma mãe forte. Até depois a Sara falou, meu Deus, tu parou de chorar? Eu falei, parei. Achei um jeito, coloquei ela na mochilinha, que me auxiliou muito, e era eu e ela a todo momento. Já estavam bem adaptadas. Já, bem adaptadas. E passou rápido, né? Foram 3 meses, assim, que eu me lembro que o ortopedista falou assim, Mari, tu nem vai se dar conta. E eu achei que ia ser muito demorado, mas foi rápido. Apesar de tudo, foi rápido, a gente nem lembra mais. E ela teve a oportunidade também, né, de dormir em cima de mim esses 3 meses, né?
aproveitou esse cheirinho da mãe. Conseguiu. Né? A gente vai transformando, né? Acho que a nossa maternidade mexe com a nossa criatividade. Muito, na verdade. Tudo, não só com a criatividade. É uma iniciação espiritual, eu brinco, né? Porque assim, tudo aquilo que tu acredita, tudo aquilo que você planeja, transforma, trabalha a tua fé na vida, né? Então, coisas que você não pensaria antes, como a maternidade te faz pensar. Então, ela é fantástica. Não significa que ela não tenha dificuldades, né? A gente não pode romantizar, porque às vezes tu tá ali... Até, às vezes agora que tu falou, eu lembrei de uma história da minha irmã, e eu lembro de um aspecto, assim, nessa questão de espiritualidade, de não ter muito, assim, uma fé clara, aparente, em algum, independente se seja, né, que nome que daria pra isso, pra Deus, pra natureza, pra tudo. E aí eu lembro que ela passou um aperto, assim, ela tava ou ela tava aumentando, ou tava com ela no banho, e ela deu uma engasgada, assim, e eles moravam perto do hospital, mas ela foi vendo assim, ela se engasgar e começou a ficar roxinha e foram indo nesse caminho. Aí eu falei pra ela assim, caramba, né, se tu não sabia rezar nesse dia, tu aprendeu do lado de Camila, foi a primeira coisa, eu não sei nem de onde veio. Entrar na fé na vida, né, assim, os filhos vêm pra isso, eu acho que te transforma. E não só, né, depois que você experiencia essa questão do gestar, é imenso, porque, você tem uma vida que vai crescendo em ti quando você escuta aquele parto. É a coisa mais incrível, né? Eu brinco assim, a Isa tá com 3 anos, eu sinto falta, desde que ela nasceu, eu sinto falta do meu parto, eu sinto falta de saudade. Sim, a sensação de quando você pare, a sensação quando esse bebê vem, que você entra em contato, incrível, né? Eu acho que se eu pudesse ter sempre... Verdade, aquele momento assim do nascimento mesmo. É inexplicável, aquela força. Eu sempre, por ser essa parte bioenergética, a gente sempre olhava dessa questão de parto humanizado, e aí eu sempre ouvia aquelas mulheres falando que pode ser um parto orgásmico, e eu pensava, meu Deus, como? E aí quando você vive, você compreende, porque é uma força imensa, né? É algo que você poderia captar e passar a vida inteira tendo, mas infelizmente é um processão. Mas é uma das coisas mais incríveis que tem a gestar, né? Não te faz... a maternidade te faz entrar em contato com a vida, com algo muito maior. É claro que tem mulheres que talvez não consigam acessar isso pela história, por tudo mais, né? Mas quando você consegue acessar, nossa, é incrível. Eu falava que pra mim a gestação era um estado de graça. Eu me sentia assim no estado pleno. Aí hoje, estudando outras coisas, eu penso assim, abertura espiritual, que é pra você receber outra vida. Imagina o que não é a transformação em vários níveis. Imenso, né? Tu imagina que abertura. Eu brinco assim, né? Ser mulher é incrível, porque assim, claro, a gente precisa dos homens, mas você poder dar essa possibilidade de outra vida vir. Gente, depois você amamentar, você saber que o teu leite depois vai passar para outra, ainda mais se você tem uma filha mulher, você saber que parte tua também vai gerar vida. É incrível, né? Esse feminino é maravilhoso. Pena que a gente às vezes se desconecta dessa força, e até entre nós, né? De uma auxiliar a outra, porque a gente acaba entrando nessa competição de quem faz a maternidade melhor, quem é melhor mãe. Às vezes tem aquela coisa, quando eu tô numa dificuldade, eu tenho vergonha. Eu não quero chamar, eu vou ficar exposta, e na verdade às vezes se chega outra mulher que só vem te dar o apoio. Exato, e é o que a gente precisava, né? Tem uma fala que diz assim, né? Que a gente precisa de uma tribo pra criar uma criança, cuidar de uma criança. E é isso. Faz todo sentido, né? Claro, a gente precisa, só que ela é ainda muito solitária, né? Então, assim, a gente não se permite dizer que tá difícil, a gente não se permite pedir um colo. Aí tem aquela coisa assim, mas eu vou deixar pra visitar 2, 3 meses, porque já ficou... Às vezes, eu já contei aqui a situação que a Sara me ajudou. Falou, a sua amiga, de repente... E ela não queria receber visita, aí eu... fui, assim, sabe? E cheguei e tava bem difícil pra ela, assim, mas daí no primeiro momento, o que tu tá fazendo aqui? Eu digo, eu só abracei e falei, não, é assim mesmo. Aí eu chorei, ela chorou. E aí depois a gente fez mais umas 2, 3 visitas, aquilo fez com que ela conseguisse, né? E faz muita diferença, porque infelizmente quando o bebê nasce, todo mundo só olha pro bebê. Não importa se a mãe, como é que a mãe tá com dor, se tá difícil, se a mãe tá como ela se sente, né? Às vezes tá tudo certo, mas você tá aí triste, Exato, né? Como é que tá a questão da cesárea, de tudo. Então assim, tudo é o bebê, né? Vai lá, tem um bebê te esperando.
né? Então, se a gente consegue olhar para essa mulher e dar esse suporte, faz muita diferença. Eu tive muita sorte, né? Eu brinco assim, a nossa família ficou um pouco longe, né? Pela essa questão de pandemia, então eles só foram meses depois, mas a minha cunhada mandou para minha casa balões, organizou uma festa para nós, a minha sogra, o meu pai me mandou. Então, quando a minha sogra maneiras de fazer isso. A primeira coisa que a minha sogra fez, que ela me esperou lá em casa, né? Ela olhou para mim e falou assim: Mário, como é que você tá? Ela não olhou pra Isis primeiro, ela perguntou pra mim. Então, assim, aquilo ali me tocou, porque ninguém pergunta pra mãe, né? Então, assim, pra mim foi fácil o processo de parir. Eu não entrei numa dor imensa, né? Eu sabia que talvez fosse um pouco difícil, mas não foi tão difícil. Então, quando ela olhou pra mim, aquilo ali foi incrível. Mas tem mulheres que entram em processos de dor muito grande. Eu tive uma amiga que ela teve muita dificuldade para amamentar, ela não amamentou e ninguém olhava para ela. E quando ela me ligou e eu falei: como você tá? Gente, para ela foi imenso. Porque a gente esquece, né? Nós, enquanto mulheres... Até a mãe também, né? Porque ela acha que ela tem que estar olhando só pro bebê. Exato. Ele chegou, é ele, não é mais eu. E na verdade, como faz diferença a gente olhar para a gente e olhar para eles, né? É esse binômio que acontece, né? Porque o bebê, ele é nossa extensão, né? Então, se a mãe não tá legal, a criança vai sentir tudo. Só que também ele dá com as nossas limitações, né? Porque às vezes a gente quer dar algo que a gente não teve, e ao invés de ser algo incrível, não é? Então é também entender o que é possível e o que não é possível, né? Sim, a gente está indo para uma hora de programa. Da minha parte, eu queria duas coisas que eu queria ouvir um pouquinho ainda, pra gente poder depois encerrar, né? Que é ouvir um pouquinho desse dia do parto. Então, tu falou que tavas de 4, né? Que não foi um parto pélvico, que ele ajudou um pouco no push, mas se tu quiser contar mais um pouquinho assim, desde a contração, desde o perceber, chegar no hospital, de repente alguma coisa assim, pra gente poder ver esse relato. E o ponto 2 depois. Porque já tá desafiador quando tu fala, acho que nem foi tanta dor e que foi sim, já. E o ponto 2 é tu poder falar um pouquinho, tu já falou um pouco da tua profissão também, mas se tu quiser no final falar mais um pouquinho, a gente vai colocar teu Instagram também, para as pessoas, né, poderem te conhecer. Então, o meu parto, na verdade, assim, eu perdi o tampão, saiu de sábado para domingo, então de domingo para segunda eu comecei a ter contração, às 4 da manhã, acordei o meu marido às 6, falando, né, aí eu já tinha obstetra marcado, agendado para cedinho, então eu já tava com dilatação. Quanto tempo ela tava? Ela tava com 39 e um dia, tinha acabado de entrar. Eu ainda estava com horário agendado de atendimento, porque eu trabalhei até o último. E aí fui no médico, aí ele falou: olha, a gente já tá com contração, enfim. E aí, como era pandemia, muita coisa não consegui fazer. Então a gente parou, foi no mercado, comprou roupão, foi pra casa. E aí às 6 horas a doula foi lá em casa, a gente teve enfermeira obstétrica, então a gente ficou lá em casa. Eu fui acho que com 5 centímetros pro hospital, pra Brusque, né? Então a gente se programou muito, até achei que ia ser um pouco mais difícil, mas não, né? Foi 1 hora, foi tranquilo, meu marido estava um pouco mais nervoso do que eu. Não trajeto, né? Não trouxe pra ninguém, assim, de mãe, família, até por essa questão de não ficarem preocupados. Então assim, eu e o José, a gente se fechou por completo, ficou só eu e ele. Quando a gente chegou eu tive no Imigrantes, né, a suíte é incrível, né, toda essa possibilidade. Então, é como que eu tivesse ficado muito interna, assim, né? Então, eu ia pro banheiro, voltava, eu imaginei muitas coisas, imaginei que eu ia conseguir sentar numa bola, eu imaginei que eu ia conseguir sentar num banquinho, não consegui, foi muito desconfortável pra mim. Até ligar a banheira demorou um pouco, Então eu fiquei muito no meu silêncio, fiquei muito sentindo, e aí quando entrou na banheira, né, que foi incrível, você começa a relaxar realmente, né, e claro, com a questão da pandemia, então sentir, sai, porque não se sabe como vai ser, de não ter água, e aí quando eu coloquei a mão, eu senti a cabeça dela, foi assim, imenso, e aí eu saí, e eu não sei se aquilo me deixou tão ansiosa, e eu só queria que ela saísse. Só queria que ela viesse. E aí foi o puxo, né? Que pra mim talvez foi a parte um pouco mais difícil, porque eu achei que era rápido. Eu achei que... primeiro parto, a Sara que coleciona os nossos partos, não foi assim também. Eu achei que ia ser rápido, sabe? Eu achei que ela ia estar aqui e nada, gente. Ela botava a cabecinha e voltava, não sei se eu trancava.
E eu sabia, já tinha estudado, já tinha, né, na questão do parto, eu sabia que tu tinha que ter uma respiração, mas naquele momento eu só queria gritar. Eu gritei. Que emoção. E a Paula disse assim, não, faz assim a respiração, porque a gente sabe que não adianta, mas eu queria tanto expressar, sabe, assim, ó, e eu podia, porque assim, era um espaço, eu me lembro que a pediatra que estava dentro do parto... Pior seria a enfermeira falando, não berra. Não, me permitiram tudo, nossa, assim, foi incrível. E daí tinha até o pediatra que estava dentro, ele era troca de plantão, né? Então quando ele esperava para nascer, ela voltava. Então ficava uma meia hora. E eu fiquei nesse processo. E eu acho que, claro, minha ansiedade também me foi, porque eu queria muito ela. E aí meu marido me auxiliou, né? Então quando ela colocou a cabeça para fora, ele pensou assim, ela não vai dar conta. Então, o que ele fez? Eu tava de 4 apoios, ele colocou a mão na barriga e dizia, vai, Mari! E eu gritava. E aí ela veio. E foi a coisa mais incrível do mundo, né? Porque, assim, depois que ela veio, assim, foi imenso. E aquela felicidade... Eu imaginei que eu ia chorar, mas eu tava eufórica. Eu entrei num estado, assim, ó, que, eu fiquei louca. Ficou eufórica, meu Deus, meu bebê! Eu fiquei louca, assim, ó. Não era uma coisa de chorar, de emoção. Exato. A Sara falava pra mim, Camila, olha o bebê, ele tá aqui. É uma coisa assim, fiquei eufórica eu fiquei muito eufórica. E aí, claro, aí me conectei, até depois eu vejo assim, um vídeo, o José que conseguiu parar, olhar, tocar nela mais do que eu, porque eu fiquei assim num estado imenso, né? E foi uma das coisas mais incríveis, né? E claro, eu brinco, o puxo me doeu mais, eu achava, não sei se era a minha percepção, né? As contrações eu tenho uma facilidade boa pra dor, né? Não tenho muita, eu sinto, mas não foi uma coisa assim tão... Mas o puxo foi uma das coisas que mais me doeu. Porque, eu não sei, era a minha ideia de que... Vai chegar ali, coroou, vai nascer, não sentiu nada, né? Coroou, tu já vai pra parte orgásmica, que se falava no parto humanizado, né? Mas foi incrível, assim, né? Depois tu entende porque aquilo lá dói tanto e quando sai aquele bebê, gente, é imenso, né? É ali que tá toda a sensação, é ali que tá esse contato. Essa força, quando ele sai, ele sente uma força, né? Uma imagem cósmica que a gente fica... Tive grau 2, né? Foi bem superficial. Porque às vezes quando ele vem, vai, né? Ele trabalha bem o períneo e não tem, então, às vezes, laceração. Mas tive grau 2, foi bem superficial, ele fez ponto, mas também nem senti nada, nem depois tirou. E foi tudo feito no quarto. O José cortou o cordão umbilical, a gente ficou, a pediatra fez toda essa parte ali comigo, em contato com ela. Então assim, foi incrível, né? Não tenho que falar esse contato só nós ali, de não ter ninguém. E não só, você poder gritar, você poder expressar, vontade, você ter uma equipe que tá ali, assim, né? Cuidando, olhando, né? Quanta coisa a gente tá trabalhando e curando no parto, e limpando, e recebendo, e fazendo. E é uma entrega imensa, né? Porque a gente, assim, a gente não sabe, né? Eu trabalho com essa questão do sagrado feminino, de Deus, e a gente sempre fala que o parto é uma derradeira, você não sabe o que vai acontecer, né? Então é você se entregar total, né? Então... deixar acontecer. Isso, é entrega. E essa é a parte mais difícil para todas as mulheres. Né? E eu pensava, meu Deus, vai que eu não consiga, mas consegui. Né? Me descobri, como diz a Sara, uma parideira. E sinto saudade. Né? Bom poder saudade de poder ter um parto novamente, né? Foi muito bom a gente trazer essas imagens do parto, porque... muitas vezes na geração anterior, ou até hoje, assim, né? Falta as pessoas ouvirem um pouco sobre esse lado do parto, né? Fica com essa questão ou disso ao contrário, né? Parto nunca mais, o filho nunca mais. Daí eu sempre digo, assim, no curso, que quando você escuta alguém que já teve uma assistência humanizada no nascimento, a pessoa quer ter mais filhos e a dor não é o auge do relato, né? Tu és a prova disso. Não, a dor, ela existe, mas ela é muito mais além do que qualquer outra coisa, né? Quando você tá ali, quando nasce aquele bebê, aquele respeito, nossa, é imenso. Até me lembro, a gente faz um playlist, né, pra poder... Aí a minha doula, a Paulinha, que me acompanhou, ela falou, Mari, quer colocar? Eu não conseguia nem me concentrar. Eu falei, eu não sei, coloca qualquer coisa. E aí ela achou dela, sabe? Assim, ó, nossa, o nosso médico, o Deniter, tava ali, ele foi imenso. E ele foi ótimo em tudo depois. Até quando a gente tava em casa, ele me mandava mensagem perguntando como a família estava. Assim, ó, ele foi fantástico, né? Então, ter uma equipe dessa forma humanizada, que te olha em todos os aspectos, que não é só naquele momento, mas que entende o teu emocional, entende o olhar dessa família, o que essa família precisa, desse bebê. Nossa, é transformadora, é uma experiência que
vale assim a cada segundo, até porque isso vai fazer muita diferença para a vida da Isis, né? O nosso nascimento, ele já tá marcando como a gente vem ao mundo, né? E a gente tem memórias imensas de nascimento, né? A gente que não faz ideia, mas os primeiros traumas é no nascimento, né? Sim. E hoje a gente tem as psicoterapias de renascimento. Exato, que mostra. Já vamos aproveitar o gancho e vamos entrar na parte profissional. Eu parei no segundo também, mas eu poderia fazer o terceiro só por esse passar pelo incrível, né? Essa força que a gente tem. Que delícia, eu vi isso. No segundo, ainda veio, quando chegou o dia mesmo, começaram as contrações, eu falei, eu sou muito louca, vai ser tudo isso de novo. Porque veio o registro da dor assim, mas depois que... E aí o segundo eu consegui me preparar um pouco mais, porque já tinha, né, tinha passado o puxo, tudo. Aí eu falei, não, esse vai ser... Não que não teve um prazer, mas eu queria subir um grau. Eu falei, vai ser com bastante prazer. E eu lembrava disso toda hora quando eu tava lá, sabe? Aí... cantando, dançando, e aí eu com prazer. Aí, e teve um momento muito incrível, foi num banheiro de casa, o segundo eu fiz em casa, com a equipe também, que eu senti, assim, essa presença, eu comecei a rir, daí ela falou, tu tá rindo? Eu digo, é porque a gente não tá mais sozinha, eu não sabia o sexo, a gente escolheu não olhar pra ver na hora que nascesse, eu disse, né, e o bebê chegou, ele tá aqui, e foi muito rápido depois, assim, né, pra ele nascer. Foi bem impactante também, eu me lembro da cena, do momento, ela botou as mãos assim na parede, foi se agachando e disse, ele tá aqui, ele tá aqui, ela dizia assim, nossa. São memórias assim que eu vou levar. Super mas a gente tava bem falando da importância das primeiras memórias, né, que a gente leva, e agora vamos entrar no teu trabalho, que eu já passei pelos teus atendimentos, a Sara já passou também, né, e é um trabalho incrível, eu indico pra todo mundo, assim, mas vou deixar você falar dele. Então, eu sou psicóloga, né, trabalho com constelação familiar, trabalho com bioenergética, que traz toda essa memória do corpo, trabalho com psicologia transpessoal, sou Mother, sou... O que mais que eu sou? Sagrado feminino. O Mother, ele trabalha com o ciclo feminino, ele vai trabalhar com entrar em contato com o nosso útero, entrar em contato com o nosso ciclo, porque a gente se desconectou. Então é uma técnica de uma inglesa em que ela trabalha com mulheres que você vai colocar o mesmo ciclo lunar, então é como que você trabalha todas as memórias e é bem energético, né? Então é entrar em contato com essa parte que a gente se esqueceu, porque a gente contém todo o ciclo lunar, a gente tem o mesmo ciclo, só que na nossa menstruação, a gente que não se dá conta. Então se reconectar com esse teu ciclo, com o teu feminino, com essas memórias que a gente traz, porque a gente traz memórias de útero de todas as nossas ancestrais. Né? Então ela é bem bacana com essa parte para trabalhar com o sagrado feminino, né? Também preparar, né? Antes de gestar, né? Isso, porque a gente traz muita memória, né? E se antes da concepção, né? Sim, se a gente for trazer, assim, tem algumas, eu trabalho com psicologia, com biodecodificação, que trabalha com memórias transgeracionais, e a gente tem memórias lá de terceira, segunda gerações que estão ali, que a gente carrega. Então, se a gente consegue limpar, nossa, já transforma muito, né? Porque uma criança, ela já traz memória desde o projeto sentido, desde que um pai e uma mãe decidem engravidar, a gente já está trazendo e a gente não se dá conta como isso afeta a nossa vida, né? Então, poder olhar em vários aspectos para poder transmutar. Então, esse é o meu trabalho, né? Tendo em consultório. Vai o Instagram, hein? Nossa querida produção vai botar o Instagram também, aí as pessoas têm teu contato também. Que delícia, viu, Mari? Nossa, muito feliz. Eu que agradeço, né? A gente esquece do parto, assim, porque a maternidade, ela te faz viver tantas coisas e quando você começa a me lembrar, parece que foi né? É muito isso que vocês não sabem, porque a gente já tá 2 horas conversando. A gente já começou. Poderia ficar muito mais, né? É verdade. Mas agradecer a tua presença, então, muito bom te ter aqui, muito bom ouvir tua história. A gente sabe o quanto essas histórias auxiliam quem tá aí ouvindo a gente. Esse é o intuito da gente trazer o podcast. É auxiliar desde a concepção, da gestação, puerpério. A gente tem alguns que a gente entra até mais na educação também, então a gente vai trazendo informação de vários aspectos, né? Então, da minha parte, sou muito grata e a gente sempre aprende muito com cada um que vem aqui. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Que bom, obrigadão. Até o próximo. Até.